Poxinha, beleza? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. E a aula de hoje é muito importante porque eu trouxe tudo que você precisa saber para fazer uma redação modelo Enem nota 1000. Depois de ter lido e comparado 44 redações nota 1000 do Enem de 2019, eu trouxe essa aula atualizada e bem mastigadinha para você. Por isso, se você chegou aqui pela primeira vez no canal, muito prazer, eu sou a Ana Luísa. Nesse canal você encontra aulas de redação novas toda semana, modelos prontos de parágrafos para qualquer tema, uma playlist resumindo todos os materiais dos corretores do Enem, uma playlist de repertório sociocultural feito em movimento pelo Brasil. É um curso de redação em movimento, né? Que eu trouxe repertório de todas as áreas do conhecimento e muito mais. Por isso, ó, deixa aquele super like para me ajudar, inscreva-se no canal e também ative o sininho para não correr risco de perder nenhuma aula, porque como eu disse, toda semana tem aula nova e quando chega o Enem, tá muito perto do Enem, eu começo a postar mais aulas, então você não pode correr risco de perder. E para esse vídeo mais do que super especial, eu vou colocar meta de like. Se esse vídeo tiver 1000 likes, eu vou disponibilizar uma vaga na minha plataforma. E como vai funcionar? Você vai comentar aqui por que você merece uma vaga na minha plataforma. Por mim, gente, todo mundo merece, mas eu preciso sobreviver. Não tem como viver de ar, né? Verdade? E então vai funcionar da seguinte forma, não vou fazer sorteio, preste atenção, não é sorteio e não é o comentário que mais me comover, porque eu fico comovida com muitos comentários. Será o comentário com mais curtidas. Então você vai comentar aqui por que você merece uma vaga na minha plataforma online de correção. Para quem não sabe, eu tenho a minha própria plataforma online de correção com 4 redações por mês, correções detalhadas de modelo Enem, né? Tem modelos prontos exclusivos, aulas exclusivas, materiais e muito mais. Vou deixar o link aqui na descrição. Comente por que você merece uma vaga e o comentário mais curtido vai ganhar uma vaga daqui a uma semana, começando a valer no dia de hoje, ok? No dia da postagem do vídeo. Não precisa estender muito, 3 linhas, no máximo 5 linhas aqui, tá bom? Dizendo por que você merece e o comentário com mais curtidas vai ganhar uma vaga na minha plataforma para se preparar e para ter as redações corrigidas até o Enem. Beleza? Vamos lá então, qual é o passo a passo que você precisa seguir? Depois de eu ter comparado 44 redações nota 1000 de 2019, eu trouxe tudo mastigadinho para você. E olha só o que você vai fazer na introdução. Lembrando que você pode fazer algumas variações, você pode variar um pouco esse estilo, esse checklist que eu vou passar pra você, mas é o que eu vi como tendência em redações nota 1000, que eu vi que apareceu na maioria das redações, por isso que eu tô indicando, beleza? Então tente fazer isso, tente encarar isso como meta para suas redações. Se você tem dificuldade, estude os parágrafos separadamente, tá? Então, ó, introdução. Primeiro, tente fazer de 6 a 8 linhas, tá? Tanto na introdução quanto nos desenvolvimentos. E na conclusão, você pode fazer um pouquinho mais, de 8 a 10, tá? Mas é claro, a redação do Enem, ela precisa ter 30 linhas. Procure o máximo fazer as 30 linhas, tá? Não é regra, óbvio que tem redação nota 1000 com menos de 30 linhas, mas abaixo de 28 é muito difícil. Então, ó, eu encaro como 7, 7, 7 e 9 números legais para parágrafos, número de linhas, né? 7 de introdução, 7 de cada desenvolvimento e 9 de conclusão, podendo variar um pouquinho, porque cada um tem um tamanho de letra e por aí vai. Outra indicação, 4 períodos por parágrafo, ou seja, levando em consideração do início até o ponto final, ok? Não se esqueça de utilizar conjunções, conectivos, né? São palavras ou expressões que ligam uma frase a outra, um período a outro, dando sentido ao seu texto. Isso é avaliado na competência de número 4, ok? Então, ó, beleza. Introdução, em média, 7 linhas, né? Podendo variar um pouquinho, como eu disse. 4 períodos, tente não variar, tente fazer realmente em 4 períodos. Dá pra fazer em 3, mas de 3 a 4 ainda indicando se conseguir 4, beleza? Introdução e desenvolvimento. E conclusão também. Tá. O que você vai fazer? Procure começar a sua introdução com o repertório sociocultural pertinente ao tema. Opa, na hora de fazer o brainstorm, que é aquele, opa, li o tema, nem li os textos motivadores ainda, vou escrever tudo que vem à mente. Eu tô lendo os textos motivadores, mas tô escrevendo o que me vem à mente. Eu sou assim. Ah, não consigo ser tão rápido. Beleza, lê o tema, escreve tudo que vem à mente. Por quê? É normal o nosso cérebro pensar rápido coisas associadas ao que a gente acabou de ler. Mas, se a gente deixa para escrever depois de ler os textos motivadores, uma coisa muito importante você pode esquecer. Uma coisa talvez muito pertinente. Então escreva, mesmo que você não vá utilizar tudo
tudo que você escreveu, vá escrevendo. Uma música que eu lembrei, um filme, um desenho animado, um fato histórico, um artigo da Constituição, enfim. Lembrando que nenhuma área do conhecimento vale mais ponto do que outra. Eu já falei isso no meu curso Redação em Movimento, curso de repertório, caso você não tenha visto. Vou deixar aqui um trailerzinho, porque é um curso chique, tem trailer de 1 minuto e meio para você assistir e deixar um biscoitinho para mim lá, tá? Bom, é gratuito, gente, tá no canal, é só ir assistir, beleza? Beleza. Tente começar a sua introdução com um repertório sociocultural mais pertinente ao tema. Então, está escrevendo seu brainstorm, tudo que vem à mente, separe o repertório mais pertinente para a introdução. Por quê? Porque é o primeiro parágrafo que o corretor vai ler. Ok? Não só por isso, porque nos desenvolvimentos, eu já vou te explicar o que você precisa fazer em cada desenvolvimento, fica mais interessante quando você traz repertórios também associados aos argumentos da tese. Ok, então, ó, voltando à introdução, para não confundir uma coisa de cada vez, comece o seu parágrafo de introdução com o repertório sociocultural e, de preferência, pertinente ao tema. Depois do repertório sociocultural, traga o tema. Por exemplo, trouxe lá uma alusão histórica, Revolução Industrial. E trouxe contou um pouco sobre a Revolução Industrial, e aí, embora séculos tenham se passado, esse problema ainda persiste, pois, e aí traz o tema. O tema é sempre um problema, não encontrou o problema? Leia com calma para encontrar, porque o tema nem sempre será um problema, ok? Então, o fato histórico é legal que você consegue fazer essa comparação do passado com o presente. Mas, como eu disse, não existe área do conhecimento que vale mais ponto que outro, tá? Você começando o repertório, você começa de forma criativa e aí você tente sempre fazer essa comparação do seu repertório, sendo ele histórico ou não, com o tema, essa associação à discussão proposta, ok? É necessário apresentar o tema na introdução. Você não tem como falar sobre qualquer assunto sem que você já comece falando sobre ele, gente. Então é muito importante que o tema esteja na introdução. Ah, mas o corretor já sabe qual é o tema. Não importa. Você vai falar sobre esse tema, então você precisa apresentá-lo no primeiro parágrafo. Depois disso, apresente a tese. A tese é o seu ponto de vista dividido em 2 argumentos. Eu sempre falo isso em milhões de vídeos. Caso você não tenha visto, não saiba fazer, tem vídeo também de tese pronto para qualquer tema aqui no canal. É um esqueleto para você só encaixar os seus 2 argumentos. Pense o seguinte, não sei fazer tese? Como que você constrói uma tese? Quais são as causas do problema? De acordo com o que você pensa, né? Você não precisa ser um especialista no assunto, você precisa ter opinião. E eu penso que esse tema ele tem 2 principais causas. Não precisa ser realmente as principais, mas que você vai conseguir defender uma em cada desenvolvimento, entendeu? Ou então, 2 causas ou 2 consequências, ou uma causa e uma consequência. Beleza, fechou. Ok? Você ainda pode apresentar um desfechozinho na introdução, mas não vejo necessidade. Desenvolvimento, qual que é o passo a passo? Primeiro, tópico frasal com retomada do argumento da tese. O que é tópico frasal, poxa Lulu? É um período que vai resumir o assunto. Então, por isso que você tem que retomar o argumento da tese, porque o argumento da tese, ele é o assunto do desenvolvimento. Opa, calma aí, vamos recapitular. A tese tem 2 argumentos. O primeiro argumento tem que ser o assunto do seu primeiro desenvolvimento e o segundo argumento tem que ser o assunto do seu segundo desenvolvimento. Projeto de texto evidente, competência 3, ok? Então é por isso que você vai fazer tanto no primeiro quanto no segundo desenvolvimento essa estrutura. Tópico frasal com retomada do argumento da tese, no primeiro e no segundo desenvolvimento. Aí você retoma qual é o referente ao argumento. Por exemplo, trouxe lá X e Y. No tópico frasal do primeiro desenvolvimento, vai trazer o X. E no tópico frasal do segundo desenvolvimento, vai trazer Y. Cuidado para não ficar repetindo muito as palavras. Traga sinônimos, né? Hiperônimos, hipônimos e por aí vai. Ok, depois do tópico frasal você vai trazer mais uma vez repertório sociocultural. Poxa, Lulu, sou obrigada a utilizar repertório sociocultural em todos os parágrafos? Não, se você utiliza um repertório sociocultural legitimado, pertinente e produtivo, já é suficiente para alcançar as notas máximas. Na competência 2 também ajuda na competência 3, não é pontuado na competência 3, mas ajuda o seu projeto de texto. Só que, talvez, na sua opinião lá na introdução, você trouxe um repertório pertinente. Pertinente é óbvio, né? A palavra já diz, ela tem relação ou não tem com o tema. Se não tiver, não é pertinente. Mas produtivo. Talvez para você esteja produtivo, só que para o corretor não. Então, você utilizando mais uma vez no desenvolvimento e também no outro, são 3 chances
de fazer isso. Não corra riscos, facilita para o corretor que ele te facilita. Fora que, se você tiver que fazer um parágrafo só com seus argumentos têm que ser muito fortes para convencer, porque o repertório ele serve para fundamentar a sua opinião. Opa, eu penso isso, beleza, mas olha, um filósofo ele também dizia o que eu pensava. Ele concordava comigo, né? Então ele traz fundamentação. Ou o contrário, o filósofo pensa isso, mas eu acho que isso... Ou então, né, um artigo defende que tal coisa deveria ser feita, só que isso não acontece no Brasil, entendeu? Então você está trazendo um artigo da Constituição para fundamentar. O repertório, ele ajuda o seu projeto de texto e ajuda a sua argumentação a ficar mais consistente, ok? Então, ó, tópico frasal, repertório sociocultural, mais um período para trazer essa discussão proposta, essa associação do repertório com o seu ponto de vista. Tente justificar o uso do repertório. Tem dificuldade de trazer um repertório produtivo? Pense como se fosse uma questão discursiva. Justifique o uso desse repertório para esse tema e para o seu ponto de vista, para o seu argumento da tese. Entendeu? Tá tudo claro ali? Aí, beleza. Não tá claro? Então alguma coisa você tá falhando. E mais do que isso, agora o diferencial dos post-alunos. Traga um desfecho crítico. Um desfecho crítico, demonstre indignação pelo problema. Você já está debatendo o problema ali. Você primeiro apresentou as causas, primeiro apresentou os problemas na introdução. Agora você está apresentando cada um desses problemas, cada um dos seus argumentos nos dois desenvolvimentos. Demonstre indignação. Inaceitável que em pleno século XXI esse problema persista por isso, por aquilo. Não sabe fazer desfecho crítico. Eu já coloquei um videozinho aqui no canal, vou até deixar aqui em cima sobre isso, porque é uma dúvida de muitos alunos, mas eu juro que não é difícil. Às vezes você faz um desfecho até um pouco mais simples e nem por isso vai perder ponto, mas tente demonstrar uma indignação por esse problema, demonstrar algo a mais, sem preguiça no desfecho. Lá na minha plataforma a gente bate muito na tecla dos desfechos para que você consiga apresentar um diferencial, porque por mais que a estrutura da redação nota 1000 seja a mesma, ao mesmo tempo que eles querem algo bem estruturado, bem projetado, é bom também a gente ter um destaque, ter um diferencial. Então a gente consegue apresentar isso nos desfechos, ok? Não é regra, não sabe fazer? Tente pelo menos exercitar. De pouquinho em pouquinho você chega lá, beleza? Então essa estrutura você vai seguir no primeiro e no segundo desenvolvimento. Agora vamos para a conclusão. Ai, dá até sede. Conclusão. Você vai apresentar tópico frasal conclusivo. Como eu falei, 4 períodos. Você apresenta ali um tópico frasal conclusivo. Qual é a função do tópico frasal conclusivo? É demonstrar que você vai iniciar um parágrafo de conclusão. Então tem que ter um conectivo ali conclusivo. Isso é exigência do Enem. Logo, portanto, dessa forma, sendo assim, destarte, desarte, dentre outros, ok? Tem que apresentar ele no início do parágrafo ou deslocado, mas tem que estar ali no primeiro período da conclusão. Ok, isso é exigência da competência 4. Se não tiver operadores argumentativos, você perde ponto por detalhe. Meu Deus! Tente colocar conjunções, conectivos entre todos os períodos da sua redação. Porque praticamente 99% das vezes vai ser necessário ali um uso de um conectivo. Então, leia sobre isso, estude as conjunções, os conectivos, os conectores de forma geral, os mecanismos linguísticos de coesão e coerência. Ok? Beleza. Tópico frasal conclusivo, vem com a proposta de intervenção. Agora preste atenção. O Enem, ele exige na competência 5 uma proposta de intervenção completa. Isso significa que você só pode fazer uma? Não. Isso significa que você precisa fazer uma completa. O que é a proposta de intervenção? É um plano de ação efetivo que tem o intuito de minimizar a questão do tema. Mais uma vez, projeto de texto. Na introdução a gente apresenta o problema, a gente apresenta o tema, os dois argumentos. A gente debate um argumento em cada desenvolvimento e na conclusão a gente cria algo para minimizar esse tema. Só que concorda comigo que esse plano ele tem que ter relação tanto com o seu primeiro argumento da tese quanto com o segundo. Por quê? Você não pode criar um plano que não tenha nada a ver com o que você discutiu anteriormente nos desenvolvimentos. Então, veja, crie uma proposta de intervenção que solucione os dois argumentos da tese. Solucionar é forte, que minimize. A sua obrigação não é solucionar. Você não vai solucionar um problema difícil como o tema do Enem em apenas um parágrafo. O corretor sabe disso, meu bem. Você só precisa demonstrar a intenção de fazer isso. Ok? Então veja, crie uma proposta de intervenção que solucione os dois argumentos da tese, que minimize, que amenize os dois argumentos da tese. Criou? Beleza, ela tem que ser
dividida em 5 elementos: agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade em uma só proposta. Não adianta fazer 2 propostas achando que uma vai completar a outra. Não, você pode fazer 2 propostas, mas a que será pontuada na competência 5 será a proposta mais completa. Tá entendendo? Tá comigo? Outro ponto que confunde muito os alunos: não sei fazer uma proposta só que solucione os 2 argumentos. Posso então fazer 2 propostas? Aí sim, você vai fazer uma proposta que solucione ou que minimize o primeiro argumento da tese e outra que solucione ou minimize o segundo argumento da tese. Mas as 2 não precisam necessariamente serem completas. Se uma for completa já é suficiente para a competência 5. Se eu fizer uma proposta só, completa, mas que ela só solucione um argumento da tese, eu vou perder ponto na competência 5? Na competência 5 não, mas pode perder na 3. Pode por quê? Porque a competência 3, ela admite deslizes pontuais. E aí vai depender do corretor. Se ele achar que foi um deslize pontual, você não vai perder ponto. Caso você também não tenha feito nenhum outro erro de projeto de texto. Se ele achar que foi um deslize que não é pontual, você vai perder ponto. Claro, veja comigo, a competência 3 ela avalia projeto de texto. Como que você traz 2 argumentos e no último parágrafo você traz uma solução para apenas um? Concorda comigo? Então, se você tem dificuldade, o que você vai fazer? Preste atenção, poxa aluno. Você vai pegar, vai criar uma proposta de intervenção, vai visar pelo menos uma proposta de intervenção completa. Criou a sua proposta de intervenção completa? Detalhou bem, porque o detalhamento é o que mais pega os alunos? Aí você vai ler mais, além disso, e traz outra proposta que não precisa ser completa, mas que vai retomar esse seu segundo argumento só para deixar claro o que você fez para os 2. Entendeu? Isso vai depender de você. O que é mais fácil para você? Fazer uma proposta completa que solucione os 2 argumentos da tese? Fazer 2 propostas, sendo uma completa e outra não necessariamente. É porque eu falo isso e depois a pessoa pergunta: então, se eu fizer 2 propostas, eu preciso fazer as 2 completas? A segunda não precisa ser completa necessariamente. Ou então a primeira não vai ser completa, mas a segunda será. Facilita para o corretor, faz logo a primeira completa. É porque não é regra, só que facilita para ele te facilitar. O corretor lê a sua redação em 2, 3 minutos, pode não perceber um detalhamento ali. Você tem que deixar tudo claro e objetivo. Entendeu? Quando a gente fala facilita para o corretor, é para ele te facilitar também. Para que você vai ficar inventando coisas, embaralhando tudo para ficar mais bonito e às vezes o corretor não conseguir enxergar ali um elemento necessário para a sua proposta completa? Entendeu? É por isso que eu vou postar esqueleto pronto de proposta de intervenção para vocês nos próximos vídeos. Por isso, se você chegou até aqui, comenta que você chegou até aqui. Quero saber quem chegou até aqui, quem é poxa aluno nato mesmo, porque esse vídeo é muito importante para quem quer tirar 1000, tá bom? E por último, acabou? Não. Apresente um desfecho circular, ou seja, para o seu texto realmente ser um texto circuito. Você vai apresentar mais um período, mas que retome um repertório que você já utilizou, de preferência da introdução, mas se não conseguir tudo bem, pode ser um repertório de algum dos desenvolvimentos, de uma forma otimista. Por exemplo, trouxe lá na introdução que a Constituição, de acordo com tal artigo, diz que alguma coisa deveria ser seguida. Só que você sabe que a realidade é outra. E aí, na conclusão, você não criou algo para minimizar a questão do tema? Aí você vai dizer que depois dessa proposta, o artigo finalmente será cumprido. Entendeu? Retomando o que já foi utilizado, fechando seu texto circuito. Fica lindo, foi uma tendência nas redações nota 1000 do Enem de 2019. Se eu não me engano, de 44 redações nota 1000 que eu li, 28 fizeram um texto circuito. É regra, poxa Lulu? Não. Mas se a gente vê que é tendência, por que não fazer, meu Deus? É isso que eu falo. Existem diversas formas de fazer redação, mas ler redações nota 1000 é um excelente exercício para a gente poder aprimorar e realmente chegar muito próximo ou até mesmo no 1000, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho. Um grande beijo e até a próxima aula.